Olá a todos e bem-vindo a mais uma aula de classificação de tabelas. Nessa aula eu gostaria de ensinar a vocês duas coisas. Primeira é como classificar tabelas de forma automática usando mais de 3 critérios para a classificação. Para isso eu simulei aqui, como vocês veem, uma classificação de concurso público. Por que concurso público? É porque os concursos públicos e vestibulares em geral utilizam bastantes critérios de desempate, por terem muitos candidatos. Então, aqui vocês veem que eu utilizei os critérios de classificação estão na ordem de desempate. Primeira nota, depois se continuar empatado na nota, o que vale é o conhecimento específico. Se continuar empatado, o número de acertos e conhecimento específico vai para português, depois matemática, depois para informática e por último, quem tiver mais acerto em conhecimentos gerais. Vamos começar então fazendo o cálculo da nota. Para quem não sabe, os concursos públicos utilizam notas na escala de 0 a 100 pontos, conforme o total de acertos. Então, se você acertou 80% da prova, sua nota vai ser 80. Nesse exemplo, simulei um concurso com 80 questões. 20 de conhecimentos específicos, português e matemática, e 10 questões de informática e conhecimentos gerais. Ou seja, se são 100 pontos o total, e são 80 questões, cada acerto equivale a 1,25 pontos. Perceba aqui os critérios de desempate adotados após a nota. Se empatar na nota, o primeiro é conhecimentos específicos, se continuar empatado, português, matemática e depois informática. Certo? Então vamos fazer o cálculo da nota. A nota então é a somatória do número de acertos vezes 1,25 pontos, como a gente calculou que vale cada questão. 70. Vamos arrastar esse cálculo para os demais candidatos. Você percebeu que algumas células ficaram com 2 casas decimais, outras com uma e outras com nenhuma casa decimal. Vamos padronizar, deixando todas com 2 casas decimais. Certo? E também não está classificado. Vamos classificar então. Poxa, não está botando aqui. E não está classificado, então vamos selecionar então. Primeiro, ferramentas, macro, gravar macro. Vamos pôr o nome dessa macro de class conc, classificar concurso. Ok. Perceba que ele está gravando, aqui no rodapé ele está mostrando que está gravando todas as nossas coordenadas. Então, mas é um monte de critério de classificação e que selecionar 3 critérios, como que a gente vai fazer? Vamos começar de trás para frente, classificando de trás para frente. Qual é o último critério? Conhecimentos gerais, informática, matemática, tudo em ordem decrescente. Ok. De novo. Classificar. Matemática. Matemática já foi, né? Português específico e nota. Dá um OK. Seleciona fora da tabela, dados, ferramentas, parar a gravação. Pronto, vocês perceberam então que vamos ver se deu certo a nossa classificação. Aqui, ó, eu deixei já preparado com todo mundo empatado. Aqui o Jô Soares está na frente por
tem maior número de acertos em conhecimentos específicos. Esses 3 continuam empatados também em conhecimentos específicos. O que está diferenciando aqui é o número de acertos. Eu estava me esqueci, está na frente por maior número de acertos em matemática. Então, e o William Bonner e Padre Marcelo, o William Bonner está na frente por maior número de acertos em informática. Então vocês percebem que deu certo todos os critérios de desempate, critérios de classificação. Então outra coisa que eu gostaria de ensinar para vocês perceba que quando a gente vai descendo a tabela de classificação, geralmente o concurso público é uma tabela de classificação muito comprida. O rodapé o cabeçalho não acompanha a descida da tabela. E, por exemplo, se eu quiser saber o que se refere a essa coluna, eu vou ter que ir lá em cima ver conhecimentos, acertos em matemática. Para não ter essa necessidade, vamos fazer com que o cabeçalho acompanhe a descida da tabela de classificação. A gente clica aqui nessa posição, no final da tabela, janela, congelar painéis. Agora, ó, perceba que mesmo a gente descer na tabela, o cabeçalho vai acompanhando a classificação. Não precisa a gente mais lá em cima ver do que se trata essa coluna, deixando a tabela mais dinâmica. Uma ferramenta muito útil para tabelas muito compridas, certo? Bem, pessoal, faltou o que então? Faltou atribuir macro a esse botão. Class Conc, dá um OK. E agora toda vez que a gente alterar o número de pontos de algum candidato, aqui 12, clicar em classificar, a tabela automaticamente é classificada. Vou colocar aqui 11. 11 continua em primeiro. Fica 2. Certo? Perceba que ele atualiza a classificação automaticamente em todos os critérios. E aqui vamos então fazer classificação simplificada e classificação detalhada. Seleciono ferramentas, macro, gravar macro, ocultar, conc, concurso. Perceba que está gravando todas as nossas coordenadas agora. Seleciono o que desejo ocultar. Ocultar. Fora. Mesma coisa para fazer a função reexibir. Ferramentas. Seleciona entre o D e o J, que é onde está a classificação oculta, que é onde está os critérios de empate que estão ocultos. Coluna reexibir. Clica fora da tabela, nunca esqueçam disso. Macro, parar a gravação. Vamos atribuir agora o botão para fazer esses botões funcionarem. Atribuir macro, esse é para ocultar. E esse é para reexibir. Agora sim, o botão classificar vemos que está funcionando. Agora o botão ocultar classificação simplificada e classificação detalhada, certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui para ver se está funcionando o botão classificar. Vamos colocar 8 acertos aqui. William Bonner, clicar em classificar. William Bonner desceu para a 20ª colocação, o que prova que está funcionando a nossa tabela, nosso botão classificar, ok? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de ensinar para vocês. Até a próxima.